Então, estamos nós aqui outra vez. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha maravilhosa do canal do Fábio. É o seguinte, cambada. Nós paramos na aula passada com esse assunto aqui, as formações litorâneas, certo? Falamos sobre as halófilas e grófilas. Aliás, quando vocês tiverem filhos, vocês podem botar esses nomes nos pirralhos que vocês vão ter. Halófila. Fala para a grófila e grófila de comprar 1 quilo de farinha para mim. Aliás, quilo não é frasco, né? Eu ainda confundo essas paradas. Porque eu sou da Belém e lá na Belém a gente fala quilo. Aqui que é frasco. Seu frasco. Enfim, vimos as restingas dessas vegetações litorâneas, o mangue e tudo mais. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre as formações complexas. Por que elas são complexas? Porque elas envolvem outros elementos que nós não vimos de forma tão evidente nos outros tipos de vegetação e vamos ver agora, certo? Admissão. Então vamos lá. Nessas formações vegetais convivem estratos de vegetais arbustivos e herbáceos, ou seja, é uma espécie de misto. Tá? Você tem ali a junção de 2 ou até mais tipos de formação vegetal, né? A gente tem os arbustos e as ervas e até em alguns casos árvores, né? A gente tem ali um tipo também que é arbóreo, mas a gente vai ver isso já já. A gente vai começar falando sobre o cerrado, tá? O cerrado é um ecossistema brasileiro, né? É um bioma brasileiro que ele é muito rico. Aliás, inclusive a nota de R$ 200 que eu ainda nem vi, né? Tomara que eu veja uma em breve. Quem quiser me dar uma eu aceito. Mas a nota de 200 conto, né, ela tem como animal, como mascote, né, o lobo-guará. Que eu fui totalmente contra a inclusão do lobo-guará. Para mim, poderia colocar o cachorro caramelo. Aquele cachorro caramelo bacana que todo mundo conhece. Para quem não sabe, este aqui... Epa, bugou o negócio aqui. Este aqui é o cachorro caramelo. Cachorro caramelo. Todo mundo já viu. Toda a rua tem um cachorro caramelo. Aqui em Cametá eu já vi quantidade de cachorro caramelo. Deixa eu só abrir aqui a bendita imagem. Tá aqui, não precisa buscar muito. Aqui, ó. Esse é um cachorro caramelo. Em todo lugar tem. Ó. Não ia ser bem mais bacana se fosse um caramelo em vez daquele lobo-guará que tá tudo? Tipo, o lobo-guará ele é lindo, mas aquele da nota de 200 tá meio zoado, né? Pensa, um caramelinho desse aqui na nota. Ah, danada, a nota ia ficar muito, muito, muito mais caramelizada. Bacana. Enfim, bobagens à parte, vamos voltar para o que interessa. Então, o cerrado ele é o habitat natural do lobo-guará, certo? E de outros animais da nossa fauna, que o cerrado ele é muito rico, ele tem uma fauna muito rica, principalmente na questão dos insetos. São, cara, tantas espécies lá e também dos répteis, cobras, tá? E a formação vegetal do cerrado é essa aqui. Nós já falamos sobre ele até em algumas aulas atrás, então a gente vai meio que dar uma relembrada em alguns aspectos, ok? O cerrado é o segundo ecossistema mais extenso do Brasil, perde apenas para a Amazônia, certo? Está associado ao clima tropical, sendo constituído por pequenas árvores, olha, você pode ver que não são nada muito grande, retorcidas com cascas grossas, geralmente caducifólias, ou seja, com raízes muito, muito, muito profundas. E junto a essas formações, a essas árvores, nós temos arbustos misturados a vegetação rasteira composta de gramíneas. Então perceba aqui, ó. Tem aqui um capinzal, tem um pouco de vegetação mais rasteira, você tem alguns arbustos e essas árvores, como eu disse, que tem esses troncos retorcidos e cascas grossas. Isso tudo, e além do mais as raízes profundas, somado a esses cascos grossos, os troncos retorcidos e as folhas pequenas, já falei isso aqui, mas repito mais uma vez, isso na verdade é uma adaptação da natureza ao clima daqui, que normalmente é muito quente, né, na maior parte do ano. Então, por conta disso, essas árvores, essa vegetação de modo geral, ela tem que guardar o máximo possível de líquido no seu interior. Ela tem que perder pouco líquido para o meio externo. Então, esse casco retorcido,
Essa casca grossa e essas folhas pequenas dificultam a perda de líquido dessas vegetações. Algumas delas nem folhas têm no seu lugar espinhos, como por exemplo alguns cactos, que o espinho em relação ao cactus, em relação à folha, ele torna ainda mais difícil a saída de água do meio interno para o meio externo, claro. Certo? O cerrado, como está dizendo aqui no texto, ele vem sendo destruído principalmente por conta da pecuária e da agricultura. Um dos locais onde nós temos o cerrado é o Pantanal, que, como vocês sabem, está sendo destruído. Infelizmente, é muito triste de ver, cara. É realmente assustador o ritmo como o Pantanal vem sendo destruído. A Amazônia também, né? De modo geral, mas nesse caso que a gente está falando de cerrado, né? O Pantanal, ele também tem ali um tanto quanto de cerrado na sua área. E a gente vê que a razão para que esses incêndios aconteçam quase sempre é por conta desses dois caras aqui, pecuária e agricultura. Na verdade, não é que a pecuária e a agricultura sejam os culpados, né? São atividades econômicas que sustentam muita gente e que é muito importante para o nosso país, inclusive. Mas a ganância de alguns tem feito com que a pecuária e a agricultura esteja à frente de qualquer coisa, o agronegócio, né? E assim, a gente viu o discurso de ontem, meu Deus, um absurdo. É muito triste, é lamentável o que vem acontecendo. A gente espera que as coisas, a gente torce para que as coisas melhorem, mas a gente vê o rumo das decisões que são tomadas, a postura de quem deveria decidir as coisas a favor do meio ambiente é totalmente contrário à preservação do meio ambiente, e isso torna as coisas ainda mais difíceis. Está perdido mesmo com esse cara, mas enfim. Então o cerrado, ele, quando a gente fala dessas formações complexas, mais uma vez, a característica básica das formações complexas é a presença de mais de um tipo de extrato vegetal, seja arbustivo, seja florestal, seja herbáceo, seja as gramíneas, tá? Isso foi para o Pantanal. Vale o mesmo pensamento para a Caatinga, que é composta de vegetações com clima predominantemente semiárido. Predominantemente quer dizer na maioria das vezes, mas nem sempre, tá? E semiárido é tipo muito quente, muito quente, tipo muito mesmo, assim, muito mesmo, mas muito, sabe? Muito quente. E a falta de precipitações aqui são chuvas, tá? A falta de chuvas, a presença de rios temporários, ou seja, são aqueles rios que acontecem, que eles existem apenas quando há regime de chuvas. Quando as chuvas param, o rio também ele some, ele só volta quando as chuvas voltam também. E o relevo formado por planaltos e depressões associados à prática da agricultura e da pecuária com baixos rendimentos são fatores que afetam negativamente o equilíbrio ecológico da região. Então, assim, a Caatinga já é uma região que naturalmente ela é, não é que ela seja castigada, mas ela sofre com alguns dos aspectos que eu já acabei de falar para vocês, né? A falta de chuvas e a aridez do solo, o relevo que também não colabora muito, né? Já é um problema. Aí você associa isso, mais uma vez, à ganância de alguns pecuaristas que desviam água de rios inteiros para irrigar suas plantações, enquanto que as populações, tanto humanas quanto animais, da região da Caatinga sofrem com a fome, com a sede, com a seca e com, enfim, tudo isso, né? Você acaba complicando uma região que já é complicada. A mesma coisa que eu falei sobre a perda de líquido no cerrado, aqui também vale, só que aqui é ainda mais forte, porque o calor aqui é muito mais forte. A quantidade de chuvas que cai na Caatinga é infinitamente menor do que a que cai no cerrado, certo? E onde fica a Caatinga? Embaixo do braço, né? Brincadeira. A Caatinga fica no Nordeste, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, não é o Nordeste inteiro coberto pela Caatinga. A Caatinga ela fica numa região que nós conhecemos como sertão, tá? Então a maior parte da Caatinga bioma Caatinga fica na região do sertão nordestino, ok? Caatinga significa Mata Branca, já falei para vocês isso lá atrás.
Bom, o Pantanal é um caso assim totalmente diferente. O Pantanal ele se classifica em quase todos os tipos e ao mesmo tempo em nenhum. Por quê? O Pantanal ele tem áreas alagáveis, ele tem área de floresta de Mata Atlântica, ele tem área de floresta como se fosse Amazônia, ele tem área de floresta como se fosse Cerrado, ele tem área de mangue, tem área de tudo nessa bagaça, certo? Então é complicado classificar o Pantanal. O Pantanal é quase que único, certo? Como eu falei, ó, sua vegetação é complexa, pois apresenta espécies vegetais de outros ecossistemas brasileiros, ou seja, o Pantanal é uma espécie de leque que traz várias opções de formações vegetais. É claro que aqui nós temos essas três que se destacam, né, que são essas que eu vou ler para vocês agora. Primeira se encontra nas terras de mais baixas, nas quais predominam as gramíneas formadas por planícies alagadas. Este caso aqui, ó, planícies alagadas, gramíneas, terras mais baixas. Esse daqui. A segunda encontra-se nas áreas inundadas por ocasião das cheias, em que a vegetação rasteira se mistura com os arbustos. Aqui, ó. Tchau, caramelo. Foi bom enquanto durou. Pantanal. Alagado. Alagado, favela da Mar. Ó. Essas regiões aqui, ó, do Pantanal, alagados, os arbustos se misturam, né? Isso aqui não é que eles estejam atravessando um rio, estão atravessando uma área imensa que fica alagada, porque se você olhar as imagens aqui aéreas, perceba, ó, essas áreas aqui, ó, elas no verão, na época que as chuvas não estão tão fortes, elas ficam secas. E quando a chuva começa a vir mesmo valendo, com força, elas ficam inundadas. Então, essa aqui, ó, são as planícies alagáveis, certo? Do Pantanal. E o terceiro, meu Deus, cadê? Tá aqui. A terceira encontra-se nas partes mais altas do relevo, com a presença de espécies de cerrado e nos pontos mais úmidos, espécie arbórea de floresta tropical. Ou seja, é um misto de cerrado com floresta amazônica / atlântica. É uma mistura, como falei. Nas últimas décadas, o turismo e a agropecuária vêm causando sérios desequilíbrios nesse ecossistema. Pois é, o grande desafio, na verdade, é utilizar as atividades humanas, econômicas, para geração de renda, de emprego e tudo mais, sem degradar o meio ambiente, certo? O turismo ecológico no Pantanal é uma alternativa muito boa mesmo. Porém, nem todos os turistas têm consciência, certo? De não poluir, de não sujar, de não desmatar e tudo mais. Os pecuaristas também têm que adequar a sua atividade econômica para que não agrida ainda mais a fauna e a flora, que já são já sofreram bastante, mas para muita gente parece que não. Para muita gente tem muita coisa para queimar, tem muita coisa para destruir, muita coisa para matar, e esse pessoal infelizmente não para um segundo, certo? O que é muito complicado, cara. Mano, vocês entenderam do que eu tô falando? Olha aqui. Isso aqui é como tá o Pantanal. Tá? O Pantanal tá queimando. São milhares de espécies de animais mortas, de árvores, de vida que está se perdendo. E quem deveria fazer alguma coisa não simplesmente está nem aí. Mas está nem aí mesmo. Deixa eu ver se abre só essa imagem aqui. Olha. Cara, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Esse aqui morreu queimado. Tá só
Enfim. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Em relação às florestas brasileiras, formações florestais, a gente já falou um pouquinho sobre elas, tá? Então a gente tem, claro, a Amazônia, que não vai se estender muito mais sobre isso. A gente tem a Amazônia, que ocupa a região norte, no caso do Brasil, né? A maior parte da região norte, maior parte não, toda ela na verdade, pega um pouquinho do centro-oeste, no caso Mato Grosso, e nordeste, Maranhão, tá? Uma floresta densa, exuberante, com copas de árvores bem altas e largas e tudo mais, muito úmida e que tem como característica, né, as folhas grandes, que nós chamamos de latifoliadas, ou seja, aquele exemplo que eu dei das folhas das árvores do cerrado e da caatinga, que são pequenas, que dificultam a saída de água, as folhas grandes automaticamente facilitam essa saída. E isso acontece porque a gente tem uma quantidade de água absurdamente grande aqui na Amazônia, e essas árvores elas precisam eliminar esse líquido, porque senão elas correm um risco de, entre aspas, até se afogarem, de certa forma, tá? E quando a gente fala aqui, ó, dos tipos florestais, nós temos esses dois daqui. Mata Atlântica nós já falamos anteriormente em outras aulas. Mata das Araucárias também já, né? A Mata dos Cocais ela é interessante porque, ao contrário do que muita gente possa pensar, né? Porque o nome sugere isso, e a imagem também, né? A Mata dos Cocais não é apenas coco, não são apenas palmeiras. A gente está falando de uma vegetação que ela é de transição, certo? O que significa essa transição? Transição significa mudança. Então, quando a gente fala de mata de cocais, está falando da mudança de floresta amazônica para caatinga, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui um negocinho para vocês. Eu não vou ficar abrindo só uma imagem. Por aqui acho que vocês enxergam talvez até melhor. Vou abrir essa aqui, depois vou abrir aquela ali. Olha aqui, ó. Deixa eu carregar. Tá lento essa minha internet. Só Jesus na causa. Olha, tu tem a presença das palmeiras e tu tem aqui, ó, um pouquinho de floresta assim que lembra a Amazônia, né? Mas gradativamente essa vegetação vai mudando para se adaptar, tá? Como eu falei, transição significa mudança. Perceba nessa outra imagem aqui, ó. A vegetação vai ficando mais esparçada, vai ficando mais afastada, já não é mais tão densa e fechada, não é tão mais úmida, certo? Outro caso aqui. Enfim, vai mudando bastante. Aí, da floresta dessa mata de cocais, vai para isso daqui, caatinga. Que eu já mostrei aqui para vocês também, né? Vou mostrar de novo, porque eu quero. Até que aquilo vira isso daqui. Até que a mata dos cocais vira isso daqui, ó. Uma paisagem típica da caatinga no Brasil. Ok? E temos várias outras aqui. Você pode olhar que aqui o tipo arbóreo ele já quase não existe. Ok? A mata das araucárias ela é típica do sul do país, né? Lá, principalmente do Paraná. É um tipo de pinheiro diferente, não é aquele pinheiro tradicional que a gente vê lá, tipo árvore de Natal, né? Não, é um pinheiro diferente. Isso aqui são as araucárias. Esse é o tipo de vegetação que nós chamamos de araucária. E é um tipo florestal que fica, como eu disse, concentrado muito mais no sul do Brasil, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina. Aqui nós vamos ter a nossa atividade para fazer, mas é claro que sobre ela eu vou falar no grupo. Então, vocês, por favor, me aguardem que eu estou chegando. Beijinho e até depois.